Olá! Você vai assistir agora um programa que discute alternativas metodológicas e o uso de tecnologias e recursos em educação. Está no ar o Hora Atividade. O programa de hoje é um especial gravado no auditório da UniOeste, em Foz do Iguaçu, no dia 14 de novembro de 2007, no segundo seminário temático do Programa de Desenvolvimento da Educação, o PDE. O palestrante convidado neste dia, professor José Manuel Moran, é graduado em Filosofia, com mestrado e doutorado na área de Ciências da Comunicação pela Universidade de São Paulo. Atualmente é professor da USP e diretor acadêmico da Faculdade Sumaré, em São Paulo. Suas pesquisas têm ênfase em inovações na educação com o apoio das tecnologias. O tema da palestra que veremos hoje é Tecnologias Educacionais frente aos atuais desafios. Neste primeiro bloco, o professor Moran apresenta a importância da capacitação profissional dos professores para o uso de novas tecnologias. Primeiro, me sinto honrado em estar aqui. É importante, às vezes o papel de quem vem de fora não é só trazer novidades, é o papel do confirmador de processos. Significa, olha, aquilo que o cara falou, nós já estamos fazendo, nós já temos essa intenção. Muitas vezes meu papel é dizer, é por aí mesmo, as coisas estão indo por aí. Sempre tem uma outra informação nova, tanto que eu passo como que eu recebo de vocês do grupo. Estou muito curioso para ver como vocês fazem essa rede de capacitação no Estado. Quero acompanhá-la. Me parece muito interessante, porque o próprio governo federal me pediu outro dia, nós queremos capacitar para o ano que vem 300 escolas, todas usando esse notebook agora mais barato. Então nós contamos com você para a capacitação. Eu digo, ok. Só que o curso deve começar em fevereiro, no mais tardar, e ainda não sei que capacitação é essa que vão dar, porque nem sabem que escolas vão participar, ainda vão abrir a licitação para ver qual é o computador que vai ser usado nas 300 escolas. Então tem que preparar um professor para tudo isso, já daqui a 3 meses, e ainda está tudo em aberto. Então eu quero saber um pouco como vocês organizam isso para me ajudar no processo de capacitação dos professores. Bom, ok. Aqui. Tecnologias educacionais frente aos atuais desafios. Então, alguns já me conhecem, mas outros não. Eu tenho uma página aí na ECA, que não é Estatuto da Criança e Adolescente, mas é a Escola de Comunicações e Artes, neste caso, da USP de São Paulo, Prof. Moran. Uma página humilde, criada por 2 alunos meus de graduação, já na década de 90, no começo da década de 90, quando tudo isso não era tão familiar, e que serviu como primeiro lugar onde eu colocava alguns textos, trabalhos dos alunos, resultados de pesquisa. Foi uma página mais de grupo, de aprendizagem com alunos. E aí fui deixando alguns textos que interessaram a outras pessoas fora da universidade e que está aí um pouco mais carregada de material. E eu me sinto assim, foi um grande incentivador, né? Depois da página tem um blog que eu criei uns 3 meses atrás, a partir do lançamento desse livro, A Educação que Desejamos, e onde eu procuro trazer alguns textos curtos, parte do livro, ou complementação ao livro, e as pessoas que querem podem contribuir, né? Essa é um pouco a cara da página atual. Aqui está um pouco cortado alguns textos sobre a educação inovadora, sobre tecnologias, como utilizar essas tecnologias na escola, sobre educação à distância e semipresencial. Já tem algum texto aí que eu coloquei mais atual. E esse é
o blog Educação Inovadora, sobre a educação que desejamos, etc., que vocês podem depois, se quiserem, consultar e contribuir. Bom, algumas coisas que não são para vocês, mas para aquelas pessoas com as quais vocês trabalham, porque vocês são mediadores. Vocês têm uma série de outros professores que se reportam a vocês como alguém que conhece um pouco mais de tecnologias. Então, mesmo que vocês se sintam às vezes despreparados para essa tarefa, mas tem outros que estão mais despreparados ainda. Então, às vezes, em país de cego, às vezes quem tem um olho, o caolho é rei. Eu traduzi um pouquinho do espanhol, mas é por aí. Eu, por exemplo, sou considerado especialista em educação à distância. E, na verdade, eu entrei na educação à distância porque não havia gente que entendesse de educação à distância. E como eu trabalhava com tecnologias lá na USP e tal, aí o MEC uma vez me chamou para avaliar uma universidade, diz, olha, veja se ela tem condições de atuar à distância. Eu fui lá e aí desde 98, 99, que fui criando uma prática de avaliação de universidades, porque me chamaram. Aí depois, poxa, mas esse cara entende, já que avalia, deve entender disso. E aí fui aprendendo na prática como vocês aprendem. E hoje o pessoal conhece, nossa, o pessoal... Mas na verdade é isso. O pouco que você sabe a mais é útil para aqueles que estão começando. Então, é assim que todos vamos aprendendo. Algumas coisas que eu fui, na verdade, recriando no longo voo entre o Rio e Curitiba e São Paulo. Ontem, tenho um pequeno notebook, na verdade, essa é uma das coisas, assim, das minhas tractanas tecnológicas. Hoje, o instrumento do professor para poder... Eu que tenho que viajar muito... É um notebook, 2 GB de memórias, provavelmente muito mais do que muitos, é mais do que eu tenho em casa, e que me permite trabalhar onde é que eu vou. Então, na verdade, antigamente, quando viajava, eu descansava, agora eu continuo trabalhando, mas eu atualizei um pouco a apresentação, pensando em vocês, no caminho, e eu faço sempre isso. Antes de uma apresentação, eu revejo um tema e eu digo, tenho que mudar alguma coisa. Se eu não mudo alguma coisa, eu me sinto que eu não estou atualizando. Então, essa ideia de sempre estar brincando com a informação. Então, tem uma série de telas que é a primeira vez que vou apresentar. Esta é uma delas. Tecnologia não é computador. Por exemplo, eu sinto que o pessoal espera que fale sempre de computador. E tecnologia, principalmente para não assustar muita gente que é contra tudo isso, você tem que começar com algo que eu não costumava começar, não assustando. Para vocês não é, porque vocês já estão dentro. Porque o pessoal vem para a minha palestra preparado com 1000 pedras, dizendo, esse cara só vai vender nos computadores, internet, e achando que isso é a salvação. E realmente os educadores mais tradicionais têm razão em que não é isto a salvação. A tecnologia é um apoio, é um facilitador, às vezes um complicador, mas é um apoio. E quem é especialista em tecnologia vende a tecnologia como a grande solução. Então eu entendo as críticas, porque estou saindo de um seminário ontem, onde o pessoal me malhou muito, lá no Rio de Janeiro, na UERJ, na Universidade Estadual, me malhou no sentido de que, poxa, você está vendendo a saída da educação pela tecnologia. Eu digo, não senhor, estou chamando, vocês me deram o tema, tecnologias, como isto interfere na educação, e é o ângulo que estou focando, não que tudo se resolva com tecnologias. Então, conceito amplo, tecnologia é tudo que o ser humano usa para conseguir aquilo que ele quer, assim, de forma muito, muito boba, assim. Se tecnologia é um instrumento que eu uso. Se eu quero falar, eu uso uma tecnologia. Se eu quero guardar alguma coisa, eu escrevo. Se eu quero ampliar a minha voz para aqueles que estão conversando, eu uso o microfone e chego lá no fundo. Então, tudo é tecnologia, são recursos de apoio àquilo que o ser humano precisa, deseja fazer. Então, tecnologia é tudo. Então, o conceito amplo de tecnologia é qualquer recurso de apoio a qualquer situação, em qualquer área do conhecimento, da vida. Da forma restrita, sim, entendemos como recursos
E como os mais avançados são aqueles mais caros, que nos custa mais, estamos deslumbrados, então pensamos que o computador, as redes, são tecnologias. Mas tecnologia é o livro, ele tem 500, 600 anos. Tecnologia é a lousa, tecnologia é a caneta, tecnologia é jornal, é revista, é vídeo, é pendrive, tudo é tecnologia. Então, agora, o problema que nós temos é que quanto mais recursos, mais complicamos a vida das pessoas. Mas é a verdade, estamos numa sociedade cada vez mais complexa. Eu estava recordando, estava na UERJ, estive lá em 90, não, perdão, já mais tempo, em 80 foi a primeira vez, estou ficando velho, já perco um pouco assim. Então, em 80, eu estive lá, aí eu disse, meu Deus, eu estive neste auditório aqui, há 27 anos, muitos dos alunos que estavam lá não tinham nascido. Perguntei, alguns tinham nascido em 86, 87, tinha 20, 21 anos. Aí a gente percebe como vai ficando velho, que eu tenho 61. Aí eu dizia, meu Deus, eu estive aqui quando vocês não tinham nascido, uma parte de vocês. Não tinha computador quando eu estava aqui. Eu escrevia a máquina de escrever. Até o ano 87, eu lembro bem, pronto, faz 87, 97, 20 anos agora. Em 87... Tanto 20 são 27 anos, em 87 são 20. Eu fiz minha tese de doutorado ainda máquina de escrever. Eu, especialista em tecnologias, eu usava a tecnologia que naquele momento me era possível. Já tinha computadores, mas eram tão absurdamente caros para um professor, mesmo universitário, que a gente usava máquina de escrever. E a última entrega, eu pedi a uma datilógrafa fazer, a entrega, a versão definitiva. Então, cada coisa que você tinha que mudar, cada parágrafo era um sofrimento, porque reformatava tudo, e era complicadíssimo fazer isso, explicar o que era escrever em máquina de escrever para meu filho, para as crianças que nasceram já com a internet. Eles não entendem como é que nós sobrevivíamos sem internet, sem o Word, sem tudo isso. Mas, na verdade, existiu vida inteligente antes do Word. Temos que explicar isso para esta geração mais nova. Então, bom, esse conceito restrito, que complexifica. Nós chegamos, por exemplo, eu cheguei à internet, meu contato foi em 88, portanto, 19 anos atrás. Mas para mim foi um choque, foi uma descoberta. Eu imagino como Colombo entrando nas Américas. Dizer, meu Deus, que mundo é esse onde nós estamos? Então, o conceito de internet, a primeira vez, foi tão chocante, que eu fiquei assim. Mas era uma internet pobre, texto, não tinha o Google, não tinha nada dessas coisas de pesquisa. Você tinha que digitar palavras para que as coisas acontecessem. Era internet modo DOS, não modo Windows. Então, eu passei de 88 a 94... dessa forma. Em 93, 94, que eu vi a primeira vez uma imagem se formando na tela. Estamos falando de 12 anos, 13 anos atrás. Já parece uma eternidade. Em 95, que a internet saiu de algumas universidades para o país. Então faz 12 anos. E nesses 12 anos, nós botamos um pouco dos pés para a cabeça tudo, porque não é só na educação, em tudo. Eu posso contar um exemplo bobo assim, de como as coisas estão mudando, assim, da minha experiência recente. Meu filho agora mora em Nova York, que está lá começando a trabalhar, e minha filha decidiu, eu vim de lá para cá, e minha filha decidiu ir daqui para lá, para a Espanha, está morando lá, tentando a vida lá. E meu filho disse, olha, eu quero visitar minha irmã. Então, eu estava em São Paulo, ligado por um telefone que a base é em Nova York. Eu falava com ele como ligação local, mas eu estava em São Paulo. Estávamos na internet os dois, entrando em sites para ver qual era o voo melhor para o dia que eles queriam, para ir, para voltar para Barcelona, depois para ir para Vigo, que é onde mora a avó deles, a minha mãe, meus irmãos. Estávamos resolvendo isso, escolhendo as companhias, horários, etc., fazendo a compra, fizemos a compra, tudo isso, eu em São Paulo, ele em Nova York, para fazer uma compra para Barcelona, para Vigo, tudo em questão de minutos, gente. Isso é uma coisa absurda, isso
anos atrás seria impensável. Hoje é... Quando eu, por exemplo, ontem à noite cheguei lá na fila da Gol, no Galeão, eu estava lá, fila. Era uma fila assim daquelas intermináveis, parecia uma rodoviária aquele lugar. Todo mundo enfrentando filas, esperas. Eu já tinha feito o check-in. Eu fui lá, fui direto para o embarque. As pessoas, a maior parte já podia fazer isso. Mas eles não sabem que o mundo está sendo mudado sem que eles sejam consultados. Daqui a um tempo, todo mundo vai ser obrigado a enfrentar, porque não vai ter pessoas para atender, a não ser só para despachar a bagagem. Todo mundo vai entrar direto, porque você pode fazer da sua casa, de qualquer lugar, o teu check-in, escolher a poltrona, etc. Isso já há anos que é possível, mas a maior parte das pessoas não tem o acesso, ou não tem a informação, ou não tem a cultura. As pessoas acham que é melhor ir lá na hora. Não, quando você faz antes, escolhe melhor o lugar, é mais rápido. E é muito bom para a companhia, porque você imprime, você que arca com os custos de impressão, etc. Mas você já tem tudo garantido. É esse novo mundo que nós estamos já tendo na companhia que é popular, a Gol, que é a mais popular, está se preparando toda essa dimensão de acesso aos serviços em tempo real, parcialmente presenciais e parcialmente à distância. Bom, outra coisa que eu queria dizer assim para as pessoas, não para vocês, para que vocês depois repitam para os que choram que a escola não tem tecnologia. A escola tem tecnologias. Quando você tem o ser humano lá, qual é a grande tecnologia, gente? É a linguagem, a capacidade de comunicação, entender-nos em várias situações diferentes, pessoas de idades diferentes, poder chegar a um consenso. Essa é a grande linguagem, não é o computador, é a fala. Então a tecnologia tem sempre na fala um grande diferencial. E a escola, se alguma coisa tem, é fala. Tem até fala demais, tem pessoas que falam demais, mas o importante não é cacarejar, nem é só papagaiar. Temos que ter uma fala que construa, então uma fala que contribua. Então a escola, desse ponto de vista, ela é rica na principal tecnologia. Agora, muitas, realmente, elas faltam na tecnologia na forma restrita, no uso de computadores e tal. Existem também tecnologias simples e complexas. Estou só fazendo um preâmbulo para situar que a questão não é somente computador. É a tecnologia possível. É a tecnologia que naquele lugar, na escola rural, na periferia das cidades, às vezes é possível, naquelas condições, trazer. Então, as tecnologias ligadas ao cotidiano das pessoas, a um radinho, a uma pequena entrevista que você grava em qualquer gravador, discutir um programa de televisão, mesmo que você não tenha, às vezes, na escola todos os recursos, é possível. Mas tem gente que diz, não tem, não dá. A escola pode ser importante sem tecnologias, pode fazer um trabalho importante? Pode. Existem escolas que fazem um trabalho muito, muito rico de desenvolver, por exemplo, projetos integrados, de trabalhar com projetos inter ou transdisciplinares. Tem escolas assim muito interessantes em que a tecnologia fica um pouco como um apoio muito distante. Então, agora, se eles tivessem a tecnologia e essa visão de projetos que eles têm, provavelmente poderiam avançar mais.